Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas. Hoje vou conversar com a Filipa Gomes sobre o seu percurso pelo vegetarianismo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Soutomaior. Olá, Filó, sempre a horas. Ora bem, a gente esforça-se. Deste lado, eu esforço-me sempre por ser pontual, que assim vocês já sabem que nós estamos por cá. Então, às 9, nós temos aqui neste projeto Amar por Dois, temos as conversas sobre vidas vegetarianas, em que os convidados vêm nos contar como é que foi o seu percurso, como é que começaram, como é que fizeram a transição para uma vida mais livre de animais, mais leve, com certeza, e muitíssimo saborosa. E por aqui estamos a conversar, temos conversado sempre às quartas-feiras, às 9 da noite, com vários convidados. Já estamos, hoje é a 47ª live que passa por cá, é fantástico, estamos quase a fazer as 52 para fazer um ano, mas já fizemos um aninho. Isso quer dizer que no dia 11 deste mês, há 2 ou 3 dias, nós fizemos um ano de diretos aqui na página Amar por Dois. Tenho muito que vos agradecer por estarem desse lado, por terem apoiado o projeto e por estarem a assistir às nossas conversas todas as semanas. Se quiserem vir conversar comigo, batam à porta, mandem mensagem, que nós combinamos um direto para vocês conversarem comigo e contarem a toda a gente como foi o vosso percurso, como é que está a ser a caminhada no vegetarianismo. Agora vamos ver do outro lado a nossa convidada, que é a Filipa Gomes. Vamos deixá-la aparecer. Olá! Olá! Estás boa? Sim. Tudo bem? Está tudo bem por Olha, aqui. Antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o convite. Neste caso não foi o convite, foi eu é que aceitei a tua participação, foi giríssimo, nunca tinha acontecido. Foi muito divertido. Há uns tempos eu fiz para quem não sabe, há uns tempos eu fiz uma publicação nas redes sociais em que referia que já tinha muitos convidados de muitas profissões e muitas áreas que tinham vindo conversar comigo sobre os seus percursos. E tu chegaste à frente e foi fantástico, porque não é muito costume as pessoas terem iniciativa de querer vir cá conversar, mas fico muito contente por teres dado o passo. Assim, já temos aqui abertura para toda a gente perceber que é fácil. É só dizer que querem conversar comigo e nós vimos cá conversar. Portanto, muito obrigada pela iniciativa. Certo, muito grata eu por teres aceito. Não tens que agradecer nada. É uma simpatia a gente poder aqui partilhar os percursos de toda a gente. Agora, olha, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo começar isto perguntando a quem cá vem, para nos dizer quem é, perguntando quem são, para te apresentares para quem não te conhece, ficar a saber um bocadinho sobre ti. Ok, certo. Então, o meu nome é Filipa Gomes, eu sou natural de Viseu e, sim, embora não viva lá agora, mas sou natural de Viseu, tenho 2 filhos, um com 10 anos e outro com 11, a caminho dos 12, e alterei a minha alimentação há cerca de 14 anos. Sim, esta alimentação este caminho já é assim um processo um bocadinho longo e com bastante experiência. Então, a minha alimentação foi alterada porque eu tinha uma necessidade muito grande de perceber porque é que eu não me sentia satisfeita com a comida que eu comia na altura. Eu não sentia satisfação interna, não conseguia sentir-me, estava sempre com fome. Pronto, basicamente era isto. Estavas sempre desconsolada. Sim, sim. Eu tinha sempre esta sensação de que faltava qualquer coisa. Sim. Então, eu sempre gostei de cozinhar, desde que me conheço, e comecei por tirar um curso de cozinha e pastelaria, que eu chamo de normal. Então, sim, porque... Sim. Tinha tudo lá dentro, ok? Sim. Basicamente comecei por este curso foi pelo meu grande interesse pela cozinha e tornei-me uma profissional de cozinha, portanto comecei a cozinhar em restaurantes, em hotéis, etc. Entretanto, mais ou menos a meio deste curso, eu tive conhecimento do Instituto Macrobiótico de Portugal e, entretanto, resolvi tirar lá uma formação de macrobiótica e foi aí que eu descobri o que era estar realmente satisfeita com a comida. Eu fiquei mesmo muito impressionada porque pela primeira vez senti-me plena, senti-me satisfeita, saciada.
E então o meu caminho aqui ou o início do meu processo pelo vegetarianismo começou aqui. Olha, certo, voltando um bocadinho atrás, tu o que é que fazes? Tu que formação tens? Por onde é que andaste? Ou que tens, ou que não tens? Ou o que é que trabalhas efetivamente? Estavas a falar em cozinha, mas o teu trabalho neste momento é em cozinha? Neste momento o meu trabalho aborda a cozinha, embora eu trabalhe por conta própria, trabalho a partir de casa. Boa! É o que nós queremos na pandemia. Sim, trabalho a partir de casa mesmo já por escolha própria, não por causa da pandemia, mas faço workshops. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, eu comecei por trabalhar, depois dos restaurantes e dos hotéis, comecei por fazer comida por encomenda. Comecei por cozinhar para fora. Cozinhava em casa e vendia às pessoas. Sim. O meu percurso começou em Lisboa. Na altura, com uma amiga minha, criámos um pequeno projeto e vendíamos comida nas feiras, em Cascais, em Sintra. Foi assim Isso uma mais ou altura. menos em que data? Ano, mais ou menos. Quando é que isso foi? Mais ou menos. Talvez em 2008, 2007, Quando ainda era uma grande 2006. novidade. Sim, por aí. Era para Foi por aí. contextualizar, sim. Sim, foi por aí. Estavam a ser inovadoras, certo? Sim, foi aí por essas alturas. Depois também começámos por fornecer snacks à Biocoup e a outras lojas. Entretanto, eu engravidei e deixei um pouco essa vida de lado. Depois também mudei de cidade, vim morar para Coimbra e deixei um pouco o trabalho de lado. Depois, quando os meus pequenitos já eram assim um bocadinho mais crescidos, comecei outra vez a trabalhar, sempre a partir de casa, com eles ao meu lado. A fazer barulho e a misturarem tudo, sei como é. Sim. E reiniciei outra vez a comida por encomenda. Com a comida por encomenda, de vez em quando eu também fazia alguns workshops. Depois comecei a organizar um curso anual, isto já também noutro sítio, em Miranda de Corvo, que é onde eu vivo agora. Ok. Este curso na altura era presencial. Agora, presentemente, tenho os meus cursos e os meus workshops online. E, além disso, também tenho a parte da consultoria. Ou seja, eu ajudo as pessoas a equilibrarem a sua alimentação, tendo em conta não só fazer uma alimentação à base de plantas, mas a sua condição interna. Ok. O que é que elas podem ou não comer, etc. Então, as pessoas que te procuram chegam-te com que questões, com que dificuldades, mais ou menos, assim, para quem nos está a ficar assim a perceber de forma mais prática, talvez, o que é que elas procuram em ti? Qual é o tipo de aconselhamento? Olha, elas procuram, eu não faço nenhum aconselhamento específico neste momento, mas basicamente as pessoas procuram pelos mais variados problemas. Problemas digestivos, procuram-me também muito relativamente aos problemas dos órgãos sexuais. Há muitas, nomeadamente as mulheres, há muitas mulheres com problemas nos órgãos sexuais. E digestivos. São mais destes dois campos. E o que é que, mas depois o teu ver da situação de cada pessoa que vem ter contigo, se for, é tudo relacionado com a alimentação? O teu aconselhamento é sempre relacionado com a alimentação ou fazes outro tipo de aconselhamento? O aconselhamento que eu faço é baseado na alimentação que a pessoa faz e também no estilo de vida. Portanto, é assim um pouco global, não é? As coisas estão interligadas umas com as outras. Não, de facto, eu só estava a perguntar era se havia um foco mais particular na alimentação, percebes? Porque acredito que quando ouvem dizer procuram por causa dos problemas digestivos, as pessoas associam imediatamente que sim, a alimentação tem lógica, mas depois quando a questão que te falaste agora dos problemas nos órgãos sexuais, se calhar não pensam tão rapidamente na alimentação e o meu friso era para isso, era para ver se seria de facto uma relação mais direta em relação às possibilidades de aconselhamento. Mas sim, ok.
Sim, na verdade é assim, as pessoas têm que entender que o nosso corpo, ele funciona todo conectado, não é? Claro. Existe uma conexão com tudo, com os órgãos sexuais, o sistema digestivo, o Tudo sistema é uma máquina. circulatório, portanto, Se alguma parte estiver mal, tudo funciona em sintonia, supostamente, não é? E se alguma coisa deixa de funcionar, é importante as pessoas entenderem que a alimentação tem um grande papel na recuperação desse equilíbrio. curativo até. Diz, desculpa, não consegui. Não, Disse curativo até. curativo, É o sim, sim, curativo, sim. obviamente, É sim. medicina. É assim, quando nós comemos um alimento, ele vai fundir-se com a pessoa. Então acho que faz todo sentido as pessoas pensarem, embora não seja isso que aconteça na nossa sociedade, nós não fomos ensinados a pensar assim, é importante que pensemos ou que comecemos a questionar e a ver as coisas por outro prisma. É, ok, se eu tenho se o meu corpo está a alertar-me por sintomas que ele apresenta, é importante nós olharmos primeiramente para aquilo que nós estamos a comer e aliar a alimentação depois ao resto. Certo, certo, concordo plenamente. Tu há pouco falaste que começaste por fazer um curso de pastelaria e depois acabaste por te cruzar com a macrobiótica. Mas a macrobiótica não é necessariamente vegana. Não, não é. Pronto. A tua alimentação é como? É A minha 100% vegetal? alimentação, a minha alimentação desde há 3 anos para cá é 100% vegetal. Nestes 14 anos era à base de plantas, excepcionalmente nós consumíamos, eu e o meu companheiro na altura e as crianças, consumíamos peixe e alguns bivalves, os ovos de vez em quando, em algum bolo caseiro que as nossas mamas faziam, assim, por uma questão de exceção, nós consumíamos, mas era um consumo não muito frequente, talvez mensal, e depois começou, pelo menos eu deixei de ter, os meus filhos continuam a comer peixe, quando estão comigo não comem, mas esta necessidade que eu tinha de comer peixe desapareceu. Aliás, na verdade nem era bem uma necessidade, era mais uma conveniência, não é? Nós vamos à casa dos avós, vamos à casa da mamã, do papá, vamos jantar fora ou almoçar fora, é sempre um bocadinho mais fácil. Embora... Agora está mais facilitado, mas há uns 3 anos sim, atrás, 4, era um bocadinho sim. mais complicado. É verdade. Embora agora eu não... E mesmo, é assim, há 3 anos atrás e se calhar andei mais 3 ou 4 anos em que só comia peixe uma vez por ano, que era no Natal. Pronto, era assim, era um miminho miminho entre aspas, porque nós temos, a comida traz-nos recordações, emoções, São as etc. ligações às memórias, não é? Às Sim, memórias que nós sim. queríamos positivas do passado. E Isso é uma boa entretanto, ligação. eu apercebi-me que gostava de comer o prato que a minha mãe fazia de Natal e eu tive o meu processo de desapego e de Claro. fazer as pazes com isso, e ela agora percebe e aceita perfeitamente, e eu também fiz essas pazes e não sinto qualquer necessidade de consumir nenhum produto de origem animal. A tua motivação qual foi? Ou seja, tu deparaste-te com um estilo de vida que a macrobiótica sugere, mas o que é que te prendeu a ti para fazeres a mudança, para começares a tirar o peixe da alimentação, por exemplo? O que é que me prendeu? Olha, muito sinceramente, eu comecei a ficar cada vez mais sensível, mais sensibilizada no que diz respeito aos animais, e comecei a sentir que realmente eu não tenho necessidade, e se dependesse de mim ir pescar ou matar algum animal, eu não iria comê-lo de certeza, eu não iria conseguir fazê-lo, então não iria consumi-lo. E, portanto, isso deixou de ter realmente... deixou de fazer sentido, não deixou mesmo de fazer sentido. É interessante tu falares nesse exemplo, porque eu, por vezes,
com algumas das pessoas com que me cruzo, vou fazendo esse exemplo, ou vou dando esse exemplo de que, se tivesses tu que fazer isso, e as pessoas fazem assim, não, mas isso é outra coisa, isso é outra história, isso também, claro que não ia fazer semelhante coisa, mas eu não faço, né? Então, ainda há muitos que, apesar de nós provocarmos esse exercício neles, algumas pessoas ainda têm alguma dificuldade em depois fazer, não é fazer a ligação, mas perceber que há uma possibilidade de se fazer uma mudança. Mas devagarinho, não é? Devagarinho a coisa acontece, exatamente. Eu agora, entretanto, ia para dizer uma coisa, mas fugiu podes a ideia. dizer e nós voltamos aos assuntos todos, não tem mal. Não, eu ia para dizer uma coisa, mas entretanto ela fugiu, sabes? Aquela... Há de voltar. Sim. Claro. Eu estava a referir que de vez em quando provoca as pessoas com a frase que tu estavas a dizer, que era que não conseguias... será que se fosses tu a ir pescar ou se fosses tu a ir matar a galinha ou por aí fora, conseguias comer e as pessoas, a regra geral, dizem que não, que assim não fariam, né? Mas pronto, não conseguem dar o salto para depois efetivamente não irem comprar aquilo embalado ao supermercado ou ao talho ou assim, o que seja. E não te ocorreu. Às vezes eu faço este rewind e as pessoas conseguem. Lembraste, não te lembraste? Olha, eu... Tem mal nenhum. Olha, diz-me uma coisa. Os teus meninos, quando estão contigo, estavas-me tu a dizer que eles comem de forma 100% vegetal? Sim, quando estão comigo, sim. Já houve... 10 e quase 12, não foi o que disseste? Sim. Como é que está a forma deles encararem a vida? Ou seja, que tipo de opinião é que eles já têm? Porque com 10 e quase 12 anos já têm um bocadinho de opinião, né? Já conseguem dizer-se, prefiro mais a comida da mamã, prefiro mais a comida dos outros que têm animais, como é que a coisa vai? Ou não queres partilhar? Podes não querer partilhar. Não queres partilhar? Não, eu posso partilhar. Eu acho, é assim, eles sempre comeram, desde a barriguinha, desde que estavam na barriga, uma alimentação à base de plantas. Portanto, eles estão habituados a comer muitos vegetais. E relativamente àquilo que eles pensam sobre o consumo de peixe, que é aquilo que eles comem, eles dizem, mãe, mas eu gosto. Portanto, a consciência deles, não, neste momento, eles não conseguem perceber, ou não, acho que o gosto que eles sentem é tão grande que eles não querem mesmo saber, porque eu já lhes expliquei, olha, mas o peixe morre, tem que morrer para tu comer. Exato, tu não te preocupes, a minha pergunta é uma pergunta, acaba por ser egoísta. Eu tenho um filho com 8 anos e quase 9, vai fazer 9 no mês que vem. Eu ainda digo 8, mas ele de facto vai fazer 9 no mês que vem. E eu ainda tenho, de vez em quando, conversas com ele relacionadas com isso, porque ele comigo come 100% vegetal, mas não acontece sempre isso quando não está comigo. E então, e ele de vez em quando questiona-se, a gente tem umas conversas relacionadas, e então eu estava egoístamente a querer saber como é que tu consegues fazer essa gestão com os meninos que já são mais velhos um bocadinho. Mas podem nem conseguir, porque isto é uma coisa que demora, há adultos que não chegam lá, as crianças não são obrigadas a conseguir dar o salto. Coitados, é muito exigente também. É assim, eles comigo, eles comem tudo de origem vegetal, não há qualquer problema, e mesmo com outras pessoas eles continuam a comer muitos vegetais e muitos cereais, mas há o peixe, pronto, e não é uma coisa que eles comam em muita quantidade, mas se calhar comem 1 a 2 vezes de 15 em 15 dias. Certo, pronto. Certo. Agora, ao nível da consciência, eu acho que eles ainda não estão preparados para, ainda não conseguiram perceber, talvez, por exemplo, carne, quando eu lhes digo a comer porco, comer vaca, como eles nunca comeram, sabes? Eles dizem, oh mãe, que nojo, sabes? É que eles dizem, não, isso... Sei. Houve uma vez que tive uma conversa com eles sobre o consumo de produtos de origem animal, que era aquilo que eu comia, não é? Quando era da idade deles, e contei-lhes uma história, e o Duarte, que é o meu filho mais novo, começou a fazer perguntas, e porco? E patos? Assim, muito surpreso, e depois saiu-se com esta, e toupeiras? Também comias toupeiras? Claro, exatamente, porque na cabeça dele, isto é fenomenal, são todos iguais, então esses também entravam na linha. Epá, isso dava para estudar. Sim, eu achei muita piada. Pronto. Agora, como eles, isto só para contextualizar aqui um bocadinho, como
Como o peixe foi uma coisa que lhes foi introduzida, mesmo quando eles eram pequeninos, o Miguel comeu, que é o meu filho mais velho, comeu a primeira vez com 1 ano e meio, talvez, mas depois só comeu outra vez aos 3 anos, e depois é que começou a comer com mais ou menos frequência, talvez 1, 2 vezes por mês. Pronto, e como eles cresceram com este hábito, para eles, neste momento, é difícil perceber que o peixe não é para comer, não é? Claro. Mas como eles não comeram os outros animais, para eles é uma coisa super estranha. Claro, compreendo perfeitamente. A vida moderna tem destas coisas. O Ganso agora apareceu também para nos dizer olá. Olá, Ganso, boa noite. Ganso também já cá esteve aqui a conversar comigo. Está do outro lado, está na Europa, está na Alemanha, mas está, eu ia dizer do outro lado do mundo, mas não é bem do outro lado do mundo, é, pronto, mais ou menos, é aqui perto. Olha, Filipa, diz-me uma coisa então, tu trabalhas em casa, estavas-me a contar que sim, que a maior parte das tuas opções têm sido feitas por casa, portanto não tens aquela questão da partilha da marmita, nem de mostrar a colegas de trabalho ou assim, mas das pessoas com que tu te relacionas, que não são, imagino que tenhas pessoas que estejam contigo, mas que não sejam vegetarianas. Há curiosidade, não há, pela parte deles? Querem provar o que tu comes, não querem? Como é que é? Conta-me. Assim, sempre houve, e mesmo não tendo agora esta questão de partilha das marmitas, já houve esta questão, porque quando eu trabalhava nos hotéis e nos restaurantes, não foi logo no início, mas uma parte dessa altura, eu levava a minha comida comigo, eu não comia, portanto, imagina, eu trabalhava em restaurantes e hotéis e nós comíamos a comida de lá. Pois é o costume, mas tu levavas. Eu levava a minha comida, então, obviamente que o meu Tupperware gerava sempre curiosidade, e era sempre um momento de grande curiosidade pelas pessoas, não é? Queriam saber o que é que eu comia. Eu até tive uma questão na altura, tive uma situação num hotel em que a senhora a chefe de cozinha, que estava responsável pela família, a família é basicamente todas as pessoas que trabalham no hotel, são consideradas a família, e essa pessoa está responsável por cozinhar a comida para essas pessoas. Então ela olhava para o meu Tupperware e dizia sempre: Filipa, tu tens que comer mais qualquer coisa, isso não chega, tu precisas de comer mais qualquer coisa. Pronto, esta questão da comida sempre suscitou grande curiosidade, e a verdade é que eu, como sempre gostei de cozinhar, para mim nunca foi um problema levar comida. Aliás, eu mesmo quando comia comida normal, entre aspas, eu levava sempre comida comigo e incitava as pessoas a experimentar, e as pessoas sempre gostavam muito, e eu sou conhecida um pouco por isso, por fazer comida muito boa, e as pessoas gostam, pelo menos quem experimenta, quem me rodeia e quem experimenta, e depois, quando fiz a comida por encomenda, isso foi uma expansão das minhas comidas portáteis, e portanto as pessoas sempre gostavam imenso da minha comida. A comida vegetariana não tem que ser nem simples, nem sem sabor. Pois não. É importante saber cozinhar, tal e qual como outra comida, não é? Se nós fizermos um bife sem sal, se calhar o pessoal também não vai gostar de comer, não é? Claro que não. Como o resto. Eu acho que as pessoas que têm essas reticências em relação ao cozinhar a comida vegetariana, provavelmente são aquelas que não costumam cozinhar muito, né? Porque já não têm, se calhar, uma predileção pela cozinha, e também já não são muito experimentadores na cozinha tradicional. E depois, quando chegam à nossa, que tem um leque muito mais variado, logo assim de repente, não é só aquela pessoa chique que come aqueles alimentos todos, todas as pessoas, em princípio, que comem de forma vegetariana e saudável, comem muitos alimentos, é muito variado, e então se calhar chocam-se depois com aquela quantidade e ficam inibidos de experimentar, porque provavelmente não vão conseguir fazer, porque é complicado. Mas na verdade é uma aprendizagem, porque nós aprendemos a cozinhar quando somos meninas mais novas, e são muitos anos até sabermos efetivamente cozinhar sozinhas. Sim, né? E aqui, quando nós nos fazemos a transição, em poucos meses temos que saber fazer, daí o parecer que é um desafio muito grande. Partilhas dessa opinião, quer dizer, não é assim tão complicado.
É assim, eu sou um bocadinho suspeita porque como eu adoro cozinhar, eu quando mudei de alimentação eu comecei logo, sem saber muito, comecei logo a experimentar tudo e mais alguma coisa e comecei logo, retirei a carne e o açúcar, porque eu também evito o consumo de Eu não açúcar. consumo. Cana. Consumo açúcar. Eu também não. Então, estas foram logo as duas coisas que saíram da minha alimentação. Os laticínios demoraram um pouco mais, os ovos também saíram sem problema nenhum e, na verdade, eu comia imensa carne e não me custou rigorosamente nada deixar de consumir. E a verdade é que encontrei muito mais variedade numa alimentação vegetariana do que quando comia a comida tradicional. Realmente a alimentação vegetariana tem... é muito variada. Nós temos a mãe natureza dá-nos, pelo menos aqui em Portugal, não é? Nós temos Sim. a sorte de termos um clima temperado, então temos muita variedade de alimentos, muita variedade de vegetais e, portanto, não faz qualquer sentido comer, pelo menos para mim, e é isso que eu também tento transmitir às pessoas, produtos de origem animal. Eu acho que assenta também este hábito que nós temos numa fase da nossa ancestralidade em que foi necessário nós comermos produtos de origem animal. Mas hoje em dia não é. Hoje em dia nós vivemos numa abundância, pelo menos a grande maioria das pessoas, numa grande abundância alimentar e variedade e, portanto, não é necessário nós... Sim, podemos fazer escolhas, não é? Agora podemos fazer escolhas, outrora se calhar não se podia escolher, porque o que vinha ter connosco era o que nós tínhamos, ou as nossas famílias tinham em casa e que iam criando e era só aquilo, não havia mais nada, mas agora é muito fácil, é tudo muito fácil, é mesmo só uma questão das pessoas disponibilizarem se calhar para aprender alguns truques para cozinhar a nossa alimentação. De facto. É isso mesmo. Diz-me uma coisa, tu então, os teus workshops que tu vais fazendo e assim, tens um projeto com um nome ou é o teu? É o teu nome? Era para divulgar, era só por isso. Sim, eu tenho um projeto que se chama Vida Natural por Filipa Gomes, tem o meu nome, sim, Okay. E ele está presente no Facebook e no Instagram. Certo. E é lá que eu faço a divulgação dos workshops que eu faço. Eu, neste momento, também está a decorrer um programa de culinária macrobiótica e vegan para iniciantes, portanto, é o beabá da culinária vegetariana, portanto, vegetariana, pelo menos consciente, né? Porque depende, às vezes, as pessoas comer batatas fritas e beber Coca-Cola é vegetariana e não é isso que... Não há direto, é mesmo engraçado, não há direto que eu não comente isso, obviamente, que é muito fácil ser vegetariano e comer-se muito mal, mas não é o nosso foco, a maior parte das pessoas que cá vêm, curiosamente, o foco é mais virado para a saúde, é uma alimentação consciente, saudável e com mais coerência em relação ao cuidado do corpo. Sim, não é só... Hoje em dia, o que eu vejo também, existe assim um boom no vegetarianismo, por causa dos animais, e eu percebo perfeitamente, mas tem que se lembrar de uma coisa: nós também somos animais, também vivemos no planeta Terra e também necessitamos de ser respeitados. E também não é necessário andarmos aí à bulha com as pessoas que comem que fazem outro tipo de dietas, ou ficarmos enraivecidos, ou excluirmos. Antes, pelo contrário, devemos incluir essas pessoas, devemos incluir todas as pessoas e respeitarmos todos uns aos outros e dar-nos a conhecer, dar a conhecer aquilo que nós fazemos, e talvez a pessoa assim tenha mais interesse do que andarmos todos, de fazer assim um grande drama ou tratar mal. Os rótulos, não é? Sim, não vale a pena os rótulos, não vale a pena transformar a palavra vegetarianismo ou vegetariano num adjetivo, não é? Que às vezes acontece como sendo uma coisa negativa. Nem ao contrário, se nós conseguirmos... olha, a Marlene também está a dizer olá Marlene. Se nós os convidarmos a conhecer aquilo que nós comemos com tão bom agrado, não é? A coisa acontece mais rapidamente, se calhar, é pela boca, né? Que se consegue conquistar muitas pessoas. Acho que o provérbio não seria assim, seria pelo estômago. Por exemplo, deixa-me dar um exemplo de uma situação que me orgulhou bastante esta semana. A professora do meu pequenito, do meu mais velho,
fez uma atividade interessante lá na escola, que foi fez um livro bonitinho, uma capa bonita de um livro, mas é um livro onde as crianças têm que partilhar, ou deveriam partilhar com a turma, uma coisa que possam fazer em família, ou uma aprendizagem que eles possam levar para a sala. Tem uma capa em um livro, mas os conteúdos a levar para a sala podem ser de qualquer natureza. E podia ser, por exemplo, uma invenção que a criança conseguia fazer com o pai, ou uma anedota, qualquer coisa que tivesse feito com a família. E, curiosamente, o meu filhote mais velho decidiu de imediato que ia levar comida para a escola. Decidiu logo que a mamãe ia fazer a tarte de chocolate. É engraçado. E eu pensei, pronto, quer dizer, o teu trabalho para a escola sou eu, né? Então, mas o engraçado, repara, é que ele não só decidiu que ia levar a tarte de chocolate que eu faço, mas também decidiu que ia levar a receita, que era para poder dar aos amigos, para os amigos poderem fazer em casa também. Portanto, é uma forma de passar a palavra, não é? Quer dizer, certo. Duas maneiras. Perfeitamente. Olha, e agora fizeste-me lembrar uma situação que acontece muito com os meus filhos. Obviamente que os meus filhos também levam comida para os vários sítios que frequentam e Exato. já frequentaram escolinhas diferentes. E era engraçado que eles tinham necessidade de partilhar a comida deles com toda a gente. Eles queriam partilhar e era muito interessante porque as crianças eram receptivas e eu cheguei inclusive também a fazer workshops com essas crianças e aqui em casa e nessas escolinhas também, e era sempre assim muito divertido e não havia esta questão do problema de não ter carne, ou do problema de não ter isto ou de não ter aquilo. Esse tipo de atividade acaba por retirar a estranheza, não é? Da nossa alimentação. Sim. E os miúdos que são diferentes na sala, no caso o meu é completamente diferente na sala dele, e em grande parte da escola ele é dos poucos que come 100% vegetal. E depois o que é que acontece? É uma forma deles se sentirem integrados, né? Se os amigos aceitam aquilo e ainda por cima lhes agrada, eles ficam a sentir-se mais normais, digamos assim, emocionalmente, não é? Sim, sim, sim. E outra coisa que os meus filhos também gostam muito de fazer é mesmo divulgar o trabalho que a mãe faz. É a minha mãe cozinha, a minha mãe faz orgulhosos do roda. trabalho da mamã, é assim. Sim, sim, Claro. sim. Eles são conhecidos por serem crianças com muito bom apetite. Eles têm assim, gostam de comer e comem assim uma grande quantidade de comida. Eu acho que quem é vegetariano de forma saudável come muita comida, porque a nossa comida é menos calórica, digamos assim, por porção, por volume. Se nós comermos mais vegetais, até acabamos por ter que comer mais quantidade de comida do que se estivéssemos a comer um bife, que é aquela coisa compacta e que com pouco a gente fica cansada e tudo de ter que digerir. E ocupa aquele espaçozinho, pronto. E eu acho que muitos adultos que não conhecem a nossa alimentação, mas que estão com as nossas crianças nas escolas, estranham como é que eles levam tanta comida. No caso dos meus, em particular, eles também levam marmita desde sempre. Desde sempre que entraram nas escolas. E uma das coisas que, quando eu perguntava, então, o menino comeu bem e tal, algumas vezes diziam, sim, mas ele leva tanta comida e eu penso sempre que ele não vai comer, mas come. E depois eu penso, em casa come muito mais. Eu até mando um tupperware pequeno para a escola, porque acho que eles não têm tanto tempo para comer como têm em casa, têm aquela hora muito certinha, uma meia horinha curtinha para comer, então eu acho sempre que para eles não estarem a ser prejudicados por terem tanta comida, acho que levam pouca em relação a que comem em casa. Mas mesmo assim, os adultos que estão com eles acham que é muito. Eu acho engraçado. Mas provavelmente é por causa de nós precisarmos de muito mais ingestão calórica. Sim, mas voltando aqui, deixa-me só aqui voltar um bocadinho atrás. Além do curso de culinária para iniciantes, de culinária macrobiótica e vegan, eu também tenho um programa que, entretanto, vai decorrer em breve. Um desafio de 28 dias, que é para desintoxicar. É um detox natural. Então... então. Sim. Quem não estiver a ouvir tem que estar atento, certo? Passem a palavra. Sim. E o programa visa realmente a pessoa passar por uma experiência em que simplifica a sua alimentação, baseia a sua alimentação toda em
produtos de origem animal, vamos retirar algo, quer dizer, eu vou fazer uma proposta, não é? Isto não é um desafio inflexível, eu vou fazer uma proposta, o desafio é durante 28 dias, são mais ou menos 4 semanas, e eu tenho uma proposta para cada semana, e as pessoas são incitadas a experimentar, mas não têm que fazer tudo. Imagina que uma pessoa está habituada a comer carne a todas as refeições. Se deixar de comer 2 ou 3 já é uma vitória. Já é uma vitória. Se passar a introduzir cereais integrais e vegetais, já será assim uma grande vitória. Aqui a ideia é fazer uma semana com uma alimentação assim básica, isto é, à base de vegetais, só com tudo, com os cereais integrais, os vegetais, as leguminosas, as algas, as sementes, frutos secos. Depois, a segunda semana, a ideia aqui também na primeira semana é as pessoas começarem a reduzir ao máximo ou retirar os produtos de origem animal, mas inclusivamente também alguns hábitos que são prejudiciais, ou o consumo de café, ou se calhar será uma boa oportunidade para reduzir o tabaco, o consumo de tabaco, e entre outras coisas, ou o álcool, pronto, certos hábitos que realmente são muito nefastos e que fazem com que a pessoa tenha uma condição de saúde naquele estado. Boa, sim. Depois, a segunda semana, vamos reduzir aqui um bocadinho, vamos aumentar aqui a fasquia da dificuldade, porque é mesmo para fazer um detox, embora não haja aqui uma restrição calórica, ou seja, a pessoa come quando tem fome, o que quiser, a quantidade que quiser. A ideia aqui é mesmo trabalhar só com certo tipo de alimentos. Melhorar a qualidade dos alimentos que são ingeridos. Sim. Então, na segunda semana passariam só a comer cereais integrais e vegetais. Portanto, aqui já não entra nem fruta, nem frutos secos, nem leguminosas. Ok? Só ir entre as sementes, os vegetais e os cereais integrais. E depois, a terceira semana é para fazer 10 dias, na verdade são 10 dias de arroz integral. Só comer arroz integral e provavelmente pode-se consumir um condimento que é o gomásio, e depois os 4 dias seguintes é para fazer uma reintrodução alimentar. Ok, Pronto. é um desafio. É um desafio, sim, é um desafio. Se calhar pessoas que não estão habituadas a comer alimentos integrais, se calhar podem, se fizerem só um dia de arroz integral, ou 2 ou 3, já é muito bom, ou 5, não é? Tem que fazer assim uma proposta, mas a verdade é que os benefícios são assim muitos, e muito provavelmente vão descobrir uma nova pessoa. E são 10 dias de arroz integral, porquê? Porque o nosso plasma sanguíneo demora 10 dias a renovar-se, a começar a renovar. Então, aí depois é que começa a surgir a grande mudança. Pronto, e depois os 4 dias são para reintroduzir novamente a alimentação, até porque nós, quando estamos assim 10 dias a fazer uma alimentação muito simples e restritiva, fica-se com um certo desejo de cor a seguir. Sim. Na verdade, temos esse desejo, mas nós sentimos-nos tão bem que até colocamos em questão se queremos já parar. Pelo menos a mim acontece-me isso quando faço. Mas o que acontece aqui é que, como o nosso corpo está muito limpinho, ok, e absorve, e está numa fase em que absorve assim bastante facilmente a comida, é importante começar a fazer uma introdução devagar, né, vagarosa, dos alimentos, e não de repente começar a comer tudo e mais alguma coisa. Então é importante fazer aqui de forma extrema. É o que acontece quando nós vemos aquelas situações de pessoas que, por razões distintas e complicadas, por vezes precisaram de fazer jejum, passaram fome verdadeiramente. Muita gente pensa que, oh meu Deus, temos que dar de comer àquela pessoa, e não pode. Essa pessoa tem que comer pouquinho para começar outra vez a conseguir comer e não haver ali um choque estranho no corpo, porque o nosso corpo, como uma máquina maravilhosa que é, adapta-se muito às condições do momento. E depois ajusta-se àquela pouca comida e vai-se organizando com o pouco que tem. Se nós introduzirmos esse teu desafio, tem essa graça também, porque o corpo vai acabar por se ajustar a ter só aquele alimento, não é? E fica a fazer as trocas que tem que fazer de forma mais organizada, digamos assim, mais calma.
depois precisa que sejam introduzidos, mas de facto com paz, é verdade. Isso é Sim, tudo verdade. sim. Concordo plenamente com o propósito do projeto, do desafio que tu vais lançar. Ele vai aparecer quando? Mais ou menos, para as pessoas estarem atentas. Olha, eu ainda, eu na verdade vou fazer um novo lançamento e eu já estou a falar, sim, já comecei a pôr algumas coisas nas redes sociais e já estou a convidar assim algumas pessoas a divulgar para alguns grupos, portanto, na verdade eu já estou a começar a falar sobre o desafio, já estou a começar a pôr cá para fora, sim, sim. Ele ainda não tem uma data para iniciar, mas muito provavelmente ou no final do mês de março, princípios de abril, é que eu estou pelo menos a apontar para essa altura que seja o início do desafio. Porque para mim é importante que seja aqui na altura da primavera. Sim, Entendo. é uma boa fase para limpar, para fazer uma limpeza, uma faxina à casa, não é? Nós também... Não se costuma limpar a casa na Páscoa. Há umas famílias que têm essas tradições. Sim, tem o seu propósito, não é? O sol já está mais forte e os dias já estão maiores, então nós abrimos as portas e as janelas e limpamos, arejamos, e também é importante fazer isso ao corpo. Arejar, abrir as janelas, ir lá buscar aquilo que está escondido lá nas profundezas e deixar vir ao de cima e deitar fora, não é? Aquilo que já não é necessário. Claro. É bom. Deixa-me perguntar-te o seguinte: quando tu fizeste a tua transição, quando eras mais nova, há muitos anos, e começaste a retirar os animais do teu prato, sentiste diferenças em termos físicos? Ou tiveste consciência de alguma coisa ter mudado quando tu fizeste, quando optaste por comer de forma vegetal? Sim, senti imensa diferença. Além de sentir aquela diferença que me levou à procura de uma alimentação diferente, que é a saciedade, sentir-me satisfeita com a comida. Sim, estavas desconsolada. Ou quer dizer, eu adjetivei que seria um desconsolo. Sim. O que eu senti foi realmente leveza, muita leveza, mais energia, muito mais energia. A minha pele começou a ficar diferente também. Há muitos testemunhos relacionados com a pele, é engraçado. Sim, a pele começou a ficar realmente diferente. Basicamente, muita energia, bastante energia. E depois, consequentemente, houve a cura de uma condição de saúde que eu tinha, que era relativamente aos órgãos sexuais, à parte dos órgãos reprodutores, é que eu não menstruava de forma normal, portanto a minha menstruação não descia, nunca desceu. Sim, desculpa, não percebi. Com regularidade? Sim, a minha menstruação não era regular, era irregular e sempre foi assim, e muito, muito dolorosa mesmo, incrivelmente dolorosa e também muito extensa. Portanto, a altura da menstruação, quando eu menstruava, fazia assim períodos muito longos. E então, uma das coisas que aconteceu quando eu mudei de alimentação foi realmente haver essa reestrutura e esse reequilíbrio ao nível da menstruação, que foi incrível. Hoje em dia, além de não depender de químicos para fazer descer a menstruação, não tenho qualquer tipo de manifestação, a não ser que coisas muito levezinhas, mas nada a ver com aquilo que eu sentia quando comia comida tradicional. Foi mesmo assim uma mudança. Da minha experiência particular, eu nunca tive essas alturas da menstruação nunca foram muito complicadas. Tinha umas dorzinhas, mas não era nada, comparado com outras amigas que eu tive, com quem eu partilhei esse tipo de experiência, nunca era nada de extraordinário. Elas sim sofriam muito. Era complicado, mas nada de extraordinário. E agora não tenho nada, absolutamente. Eu não dou conta, quer dizer, há muita diferença, efetivamente. E uma das coisas que eu digo, quando eu me cruzo com amigas que não são vegetarianas nem pensam no assunto, e começam a queixar-se que está para me ver o período, estou assim, estou assado, dói-me isto, dói-me aquilo, eu penso assim, mas não me dói nada, e depois lembro-me,
e digo-lhe, olha, nesses dias, se conseguires, não bebas leite. Pronto, olha, não comas queijo, estás a ver, diminui isto, diminui aquilo. E elas olham para mim e acham que eu estou louca, né? Só que há tantos estudos, bastantes estudos que implicam o consumo de laticínios, por exemplo, como sendo tão inflamatórios e perigosos nessa altura, que só desfavorecem, quer dizer, né? Favorecem a dor. Sim. Pronto. E é engraçado que eu faço muitas vezes esse conselho, mas nem toda a gente acredita que há uma relação Mas com isso. Eu sei que sim, que eu já li, já estudei, já vi outras fontes, porque achei estranho a primeira vez e depois disse, afinal, há mais gente a falar sobre isso. Sim, relativamente, os laticínios realmente têm assim um papel bastante Há forte. vários níveis, mas esse é um daqueles que as mulheres agradeciam, né, que não passassem por isso todos os meses. Sim. Com altos experimentos. E a verdade é que, a meu ver, não chega só a deixar de comer quando a menstruação está para descer, porque a menstruação... Sim, a menstruação quando desce, bem, pelo menos eu aprendi isto, a menstruação é uma libertação da mulher, não é? Uma libertação e é um equilíbrio que existe aqui de um ponto de vista energético, a energia feminina e a energia masculina. Nós estamos a libertar como se fosse o excesso de yang. Vou falar de yin e yang aqui, pronto, não sei se as pessoas vão perceber ou não o que eu vou dizer. E então, os laticínios, como sendo um grupo de alimentos com uma energia mais yang, vão contribuir, se nós os consumimos durante esse mês, antes da menstruação, não é? E se toda a vida consumimos, então, nós vamos ter sempre esse excesso para eliminar, e vamos eliminar a dor que isso provoca, e vamos eliminar, portanto, não chega só diminuir na altura em que o período está a vir, e era mesmo importante que as pessoas realmente fizessem a experiência, estar um mês, por exemplo, sem consumir. Se não acreditam, façam uma experiência, que não custa nada, não dói nada. É estar um mês sem consumir, um mês inteiro. E depois veem o que é que acontece. E depois voltam a consumir e façam e vejam as diferenças. Pronto, é engraçado que tu estavas a focar a tua explicação nas energias yin e yang, e depois estavas a dizer que podiam não estar a perceber. Mas há várias explicações de várias áreas, não é só essa que faz, não é para tirar valor ao que tu dizes, mas é só para aquelas outras pessoas que se calhar nessa versão podem não estar tão confiantes. Há outras versões, há a versão, sei lá, da medicina, que fala mesmo que o leite é inflamatório e, portanto, nós não precisamos de mais inflamação naquela altura, ou nos dias anteriores ao fluxo. Sim. Claro. Há várias áreas, portanto, para quem for cético e estiver a ouvir-nos, há várias áreas que apontam a mesma cura se eliminar os leites e os derivados, os produtos de origem animal, ponto. Mas neste caso os laticínios são os que potenciam muito nessa altura. Portanto, agora, voltando à nossa conversa inicial, estás feliz e recomendas em relação ao teu percurso pelo vegetarianismo? É assim, eu estou muito contente e não há volta a dar, não me faz sentido nenhum voltar atrás. Eu sei que há muitas pessoas que experimentam, às vezes há muita gente que experimenta o vegetarianismo. Eu não sou de conceito, eu não me considero vegetariana, não me considero vegana, simplesmente faço uma alimentação à base de plantas, não como nada de origem animal, porque assim não sinto que deva fazer. Mas eu não adivinho o futuro, eu não sei o que é que pode acontecer, não é? Se de repente... E também não sei qual será a minha postura em relação a isso. Não é? Se nessa altura resolvo alimentar-me só de luz direta, não é? E pronto, e está tudo bem. Não é? Se vis que tens resultados, liga-me. Que é para eu. Se calhar fica mais económico. Sim. Mas realmente é importante que as pessoas percebam que existe outra forma de nós nos alimentarmos e que não existe aquela necessidade que nos vendem, né, de que temos que comer produtos de origem animal para sermos assim ao assado, ou que temos que consumir um copo de leite assim ao assado, porque para termos os ossos assim ao assado, pronto, isso não sim, é exato. realmente... Não, o cálcio, não é? O leite e o cálcio. Sim.
não faz assim muito sentido. Tu estavas a referir, tu desculpa estar a interromper-te, mas a tua frase fez-me lembrar de uma coisa que aconteceu hoje. Tu comentaste qualquer coisa agora dizendo que eu não vou voltar atrás, estou bem assim, e eu sei que há pessoas que desistem ou que desistiram. Isso Sim, fez-me lembrar disso, não é? sim. E então, eu hoje estava a conversar com um sujeito a propósito de várias coisas, mas uma das temáticas era a inflexibilidade de algumas pessoas, aquelas pessoas que são mais rigorosas, e em conversa ele comentou que, em conversa comigo, ele comentou que era compreensível porque, como és vegana, percebe-se perfeitamente que haja rigidez. E eu achei aquela coisa do és vegana como um adjetivo. Senti-me atacada, senti que ele estava a fazer um juízo. E passei-me, né? E disse-lhe que não fazia, que aceitava as sugestões que ele estava a fazer e tal, dos assuntos que estávamos a tratar, mas que não achava nada próprio ele utilizar aquela palavra como se fosse um adjetivo e que estava a fazer um juízo muito grande. E então, não, o que ele queria, depois ele lá esteve a retratar-se, e o que ele queria dizer era que para quem é, ou para quem adota uma alimentação 100% vegetal, são pessoas rigorosas, porque senão fugiam, né, da linha com facilidade, digamos assim. Então ele estava a tentar fazer uma comparação entre o ser-se rigoroso e pouco flexível em certas coisas, e ser-se rotineiro, e ser-se vegano. Pronto, era ali uma analogia que ele estava a fazer. Mas enquanto ele me explicava isso, ele disse, sim, eu compreendo, porque eu já fui. E então, eu não peguei neste assunto, não falei mais com ele sobre esta questão do ele ter dito, eu já fui. E então, há pessoas que já foram, de facto. Sim, e eu queria dizer uma coisa em relação a isto, que depois, entretanto, acabei por não dizer, que é, as pessoas já foram vegetarianas e desistem muitas das vezes porque realmente não conseguem equilibrar a sua alimentação. Se uma pessoa é vegetariana e começa a comer ou a fazer uma alimentação muito desequilibrada e o corpo começa a desmineralizar Tudo muito, isso, é claro. Sim. é normal que as pessoas depois, o corpo comece a pedir uma mineralização e provavelmente vai começar a pedir alimentos fortes. Mas isso não quer dizer que tenhamos que voltar a consumir produtos de origem animal. Nós temos é que fazer um reajuste na alimentação. O que acontece é que as pessoas que depois querem comer carne, nessas situações que estás a falar, provavelmente recorrem a isso porque é aquilo que elas julgam que é a forma mais fácil de se equilibrarem novamente, porque é o que conhecem e então o corpo acaba por ter esse tipo de pedido, digamos assim. Mas eu tenho por experiência que isso aconteceu-me na minha gravidez, na minha segunda gravidez, no início da gravidez, e eu fiquei ligeiramente anémica, ligeiramente, e não estava a perceber porque é que eu só pensava em carne, e aquilo estava-me a fazer imensa confusão, porque eu não queria comer carne, mas eu só pensava em carne. E quando fiz as análises, percebi que estava ligeiramente anémica e pensei, é para equilibrar. E então esforcei-me, fiz um reforço de ferro e numa semana normalizei completamente e perdi aquela vontade toda de comer carne que eu estava a ter, né? Porque o que eu estava mal, não estava equilibrada, porque a gravidez estava a exigir de mim mais do que aquilo que eu lhe estava a dar. Né? Pronto. E de facto as pessoas têm que estar. É sempre aquela coisa, é preciso estar-se atento, não é? Para não se poder desistir, e neste caso, quando nós ainda não temos um conhecimento profundo do nosso corpo e de como ele vai reagindo, fazer análise é uma coisa simpática para as pessoas irem sabendo como é que estão, para conseguirem escolher depois de forma consciente, né? Os caminhos a seguir e pedir ajuda, porque outras pessoas arranjam uns caminhos diferentes do ir comer carne. Sim, pronto, e não tem que ser assim. Não, acho que só teria, entre aspas, de ser assim se realmente não houvesse mais nada. Pronto, não houvesse mais nada. E tal e qual como as pessoas que comem comida vegetariana adoecem, também existem as outras pessoas que também adoecem, não é? E não temos que matar ninguém, porque às vezes existe esta coisa também quando nós adoecemos e não estamos a comer nada de origem animal, é porque tu não comeste, é porque tu não comes, não sei o quê. Sempre. Não, Para o bem e para o mal, a culpa é do vegetarianismo. Não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Temos que saber alimentar-nos, temos que saber o que é que o ser humano
precisa, né? E adequar. E a cada um, porque nem sempre as minhas necessidades não são necessariamente as tuas, nem do colega do lado, né? A gente tem mesmo que saber perceber e ouvir o corpo como ele reage. Olha, quero agradecer-te muito a tua companhia. A nossa horinha já está no fim. Isto foi fácil, estás a ver? Fluiu. Se quiseres rematar com alguma coisa, podes rematar. Se achares que te falta contar alguma coisa que não contaste. Sei lá, olha, nós podemos estar aqui a falar sobre muitas coisas, né? Sendo tu a fazer, fazendo tuas perguntas, podemos estar aqui a falar sobre montes de coisas, mas eu acho que falei um bocadinho daquilo que eu faço, do meu percurso, da alimentação que faço, do trabalho que estou agora a fazer e que estou agora mais... além dos cursos, além do programa que eu falei, para iniciantes e além do desafio que entretanto vai decorrer, eu também tenho as consultas, portanto posso ajudar as pessoas a reequilibrarem a sua alimentação, se assim o desejarem. E acho que é tudo. Acho que posso desejar uma noite feliz a toda a gente e agradecer-te a ti, Gabriela, por teres aceito aqui o meu convite. E estás a ver, correu bem, foi maravilhoso. Para quem aqui estiver a ver, quem se quiser autopropor para vir conversar comigo, é bem-vindo e depois corre bem, porque as conversas estão boas, não é? Sim. Olha, muito obrigada mesmo por teres vindo conversar comigo. Desejo-te muito sucesso, espero que os teus programas e o teu desafio tenha muita gente a escrever para poder fazer e para poderem partilhar ou usufruir dos teus conhecimentos, para poderem ter uma vida mais levezinha e mais saborosa, com certeza, equilibrada. Está bem? Sim. Boas energias. Nós falamos a seguir um bocadinho, não desligues, está bem? É só para eu dizer adeus aos nossos amigos e já falamos outra vez. Até já. Ok, então até já. Uma noite muito feliz para todos. Meus queridos, muito obrigada por terem estado desse lado. Quero agradecer muito àqueles que apareceram para dizer olá verdadeiramente, pela vossa presença tão assídua e simpática. Quero também agradecer àqueles que nos estão a ouvir e a ver, mas que timidamente não me quiseram dizer olá. A vocês que vão ver-nos ou que estão a ver-nos gravados no canal do YouTube, muito obrigada também pela vossa presença, por partilharem. Não se esqueçam que vocês podem partilhar o vídeo, podem enviar para a família ou para os amigos, podem também subscrever o canal, que é muito simpático para ajudar o projeto a crescer. Se vocês forem a marpor2.pt, que é o site, é o endereço do projeto, vocês conseguem ver lá o blog com as receitas, conseguem ver também dicas, informações, vídeos. Tem lá uma parte simpática, que é o Amar por 2 TV, que vocês, ao carregarem, encontram todas as lives que têm acontecido até agora, que já são 47, esta é a 47ª. Vocês conseguem ver todas as pessoas que já conversaram comigo, quem são, tem lá as biografias de todas as pessoas que vêm conversar sobre os seus percursos numa vida vegetariana. E assim vocês conseguem ver se se identificam ou não e se têm vontade de ouvir aquela conversa em particular. E depois já sabem, é subscrever o blog, é comentar, que eu gosto sempre de saber como é que vocês estão desse lado e o que é que vocês pensaram em relação às conversas ou às receitas, e irem seguindo nas redes sociais para ajudar o projeto a crescer e a chegar a mais pessoas. Nós para a semana temos mais uma conversa marcada, penso que para quarta-feira, julgo que para a semana não é uma semana de exceção, é uma semana de regra, e na quarta às 9 cá estamos outra vez para conversar, aliás, sobre vidas vegetarianas aqui no Amar por 2. Até lá, tenham uma boa semana. Beijinhos.